Então vamos começar fazendo a leitura do versículo base dessa mensagem, que é Lucas capítulo 18, do versículo 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus amigos, esse texto tem muitas camadas que a gente podia explorar aqui, mas eu quero trazer para vocês hoje uma questão que a gente percebe com essa dicotomia entre a oração do fariseu e a que a oração do publicano demonstra. Será que nós realmente temos uma vida de relacionamento com Deus? Ou será que nós vivemos uma vida de religiosidade, onde nós vivemos um relacionamento com nós mesmos? E para a gente começar a entender um pouco essa questão que eu levantei, eu quero começar a analisar o texto com vocês, seguindo a lógica que Jesus mesmo criou, apresentando primeiro ali o fariseu e depois a gente discutindo um pouquinho sobre a oração do publicano. Para início de conversa, explicando aqui muito rapidamente quem era o fariseu. O fariseu eram homens altamente religiosos, eles não eram sacerdotes, tá? Porque sacerdotes era só da tribo de Levi, mas eles eram homens que dedicavam a sua vida ao estudo da lei mosaica, era estudo da palavra de Deus, né? Vamos dizer assim, da Bíblia que tinha naquele tempo, e não só o estudo, mas a prática, né? A vivência dessa lei, a vivência das escrituras. Então, em tese, o fariseu, ele teria um relacionamento com Deus muito mais saudável, né, e muito mais intrínseco do que o publicano, que era uma pessoa, vamos dizer assim, secular. A gente já vai falar um pouquinho mais do publicano, mas agora eu vou me ater mais aqui ao fariseu. Entretanto, o que já salta aos olhos quando a gente se depara com a oração do fariseu é que justamente nada poderia estar mais distante dessa descrição genérica que eu dei do que a oração dele. Porque se tem uma coisa que o fariseu faz, é falar muito mais de si mesmo do que falar com Deus ou para Deus. Porque olha só como Jesus começa descrevendo a forma como o fariseu orava. Aqui na tradução da NVI que eu li para vocês, o texto começa dizendo que o fariseu orava em seu íntimo. Porém, uma tradução mais próxima do original em grego diz que, literalmente, para si mesmo orava essas coisas. E é claro que esse para si mesmo tanto pode significar que ele orava de boca miúda, né, vamos dizer assim, igual a gente fala hoje em dia, falando baixinho, como também tem o significado que, de fato, era para ele mesmo que ele estava orando, era para ele mesmo que ele estava dizendo essas coisas. Porque se você reparar, Deus aparece na oração dele somente uma vez. E é basicamente para dizer: olha, Deus, presta atenção aqui no que eu tô te dizendo. Olha como é que eu sou incrível. Olha só, obrigado porque eu não sou como esses outros homens, ladrões, traidores, etc, etc. Não sou nem como esse publicano aí, eu sou melhor. Como diria Rousseau, né? Sou feito de um barro mais fino. Então, na oração desse fariseu, Deus é meramente uma palavra. Ele é meramente uma citação. Porque tudo se trata sobre o fariseu. É para o fariseu, sobre o fariseu e acerca do fariseu que ele está orando. E aí vem a pergunta: quantas vezes nós, às vezes, acreditamos estar em um relacionamento com Deus e, na verdade, a gente está num relacionamento com nós mesmos? Porque o que nós estamos experienciando, tanto na igreja quanto no nosso dia a dia, não é um relacionamento verdadeiro com Deus. É um relacionamento sobre nós mesmos, é uma mera religiosidade. A gente está cumprindo tabela, a gente está, às vezes, até se dedicando muito a alguma obra social ou até mesmo a algum trabalho na igreja, sendo que isso não se trata de Deus. A gente não está fazendo
pelo amor à obra ou pelo amor ao Senhor, mas a gente está fazendo para que os outros vejam o quanto somos esforçados, o quanto somos dedicados e fiquem nos admirando, dizendo: nossa, fulano é verdadeiramente um servo de Deus, a fulana é realmente uma serva de Deus, nossa, como é dedicado, como essa pessoa é amorosa, como essa pessoa é generosa. E aí, meus amigos, a gente está vivendo tudo, menos um relacionamento com Deus. A gente está vivendo, na verdade, uma religiosidade. E a religiosidade nada mais é, em última análise, do que um relacionamento com nós mesmos. É como se estivéssemos em uma sala vazia e acreditando que o eco das nossas palavras é a resposta das nossas orações. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês hoje é o relacionamento sincero, dependência e quebrantamento. E aqui eu quero analisar com vocês a oração do publicano, que ocupa um espaço tão pequenininho na parábola, mas que fala muito. Olha que contraste maravilhoso que Jesus nos apresenta aqui em relação a esse publicano e o fariseu. O publicano, ele ficava à distância, ele nem sequer erguia os olhos para os céus, demonstrando total culpa e quebrantamento, não só reconhecendo o fato de que ele é pecador, mas clamando por misericórdia, porque ele sabia que ele dependia totalmente de Deus para sua salvação. E é interessante Jesus colocar um publicano nessa posição, porque, via de regra, vamos dizer assim, senso comum, o fariseu é que devia ter um relacionamento muito mais saudável e próximo com Deus, justamente porque ele era uma pessoa que dedicava sua vida a estudar a lei mosaica, a estudar a palavra de Deus e a colocá-la em prática. Enquanto que o publicano não só era uma pessoa secular, como era uma pessoa odiada pelo povo judeu. Talvez mais odiado até do que os próprios romanos. Porque enquanto os romanos eram detestáveis por conta de serem os invasores, os dominadores ali daquela região, o publicano, ele era pior, porque ele era da terra, ele era do povo e ele explorava o povo junto com os romanos. Ele era um colaborador. E pior, não só colaborava, como enriquecia com essa colaboração, porque os publicanos ganhavam muito e muito bem para fazer o trabalho deles. E, obviamente, apesar de publicanos normalmente serem associados a pessoas desonestas, gananciosas, tinha pessoas que eram sinceros, que tinham um coração sincero e que só estavam ali fazendo o seu trabalho. A gente tem exemplos disso na Bíblia, como por exemplo Zaqueu, né, que doava tudo o que ganhava, a metade do que ganhava, para os pobres, fazia caridade e tal. E mesmo assim, ele era odiado por muitos dos seus compatriotas judeus, justamente porque era visto como um colaborador. E é esse personagem que Jesus apresenta ali, sendo aquele que tem um relacionamento sincero com Deus. Porque ele estava ofertando ali, não meras palavras ou mesmo dinheiro, mas ele estava ofertando a sinceridade do seu coração e clamando misericórdia a Deus pela sua alma, porque ele reconhecia que era pecador. É como nos diz Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Tudo aquilo que o publicano demonstrava ali. Quebrantamento, contrição. Senhor, me perdoa, eu sou pecador e eu preciso do Senhor. Esse é um verdadeiro relacionamento com Deus. E Deus se importa muito mais com quem nós somos do que o que nós fazemos ou o que nós dizemos. E agora para o ponto 3 aqui dessa mensagem, o relacionamento de Deus para conosco, amigo e pai. João 15:15, que diz o seguinte: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Meus amigos, Deus, na pessoa do Filho, encarnou aqui nesse mundo e viveu entre nós como um de nós. E quando ele começou o seu ministério, ele atraiu para si muitas pessoas. E dentre essas pessoas, ele chamou 12 para serem os seus discípulos mais próximos e serem seus amigos. E desses 12 amigos mais íntimos que Jesus escolheu para si, um o traiu, o outro o negou, e os 10 que sobraram nem para negar saíram correndo.
todos o abandonaram. E Jesus, como Deus, como conhecedor de todas as coisas, sabia de tudo isso quando os escolheu. E ainda assim, ele os escolheu e os chamou de amigos. Deus vê o pior que há em mim e o pior que há em você. E ainda assim, ele escolhe não nos tratar como merecemos, mas dispensar a nós o seu amor e a sua graça. Como diz João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E quando nós aceitamos esse gesto de amizade e o reconhecemos como nosso único e verdadeiro Salvador, então nós ganhamos o poder de sermos filhos de Deus, como diz em João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E se por intermédio de Jesus Cristo somos feitos filhos de Deus, que Pai é esse Deus, né? Que relacionamento esse Pai está nos oferecendo? E para responder isso, eu quero levar a gente lá para Gênesis, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Esse trecho de Gênesis narra o que acontece logo após a queda do homem. E por que eu mencionei ele para falar do tipo de relacionamento de pai que Deus está nos oferecendo? Pelo seguinte, quando Deus pergunta a Adão onde ele está, Deus não está fazendo uma pergunta meramente geográfica ou uma pergunta para saber o que aconteceu, porque Deus tem a presciência, Deus já sabia da queda do homem antes mesmo da criação do mundo. E é obviamente que Deus sabia onde Adão estava, ele sabia atrás de que arbusto, atrás de que árvore que o homem e a mulher estavam. E afinal de contas, por que um Deus que sabe de todas as coisas faz perguntas? E o motivo de Deus estar fazendo essa pergunta é para iniciar um diálogo. Se Deus não fosse até o homem e a mulher, e a gente pode dizer a humanidade, ali representada por Adão e Eva, a humanidade não teria como se chegar a Deus, porque a partir do momento em que nós pecamos, a partir do momento da queda, se criou um abismo, se fendeu aquele relacionamento que existia entre a humanidade e Deus. Mesmo que a humanidade quisesse, ela não teria capacidade de restabelecer esse contato. Precisava partir de Deus a iniciativa de reconciliação, de estender a mão. E Deus faz isso. Deus sabendo do pecado, Deus sabendo do que o homem e a mulher tinham feito, ainda assim ele vai ao jardim. Ainda assim ele estende a mão para Adão e para Eva. Ainda assim ele pergunta: onde está você? Com essa pergunta, Deus está criando uma ponte sobre o abismo que nós criamos no relacionamento com Ele a partir da nossa queda. E esse é o tipo de pai que Deus é. Um pai que não abandona os seus. Um pai que busca reconciliação, mesmo quando nós nos afastamos dele e não o buscamos. Então, minha gente, eu termino essa reflexão convidando vocês a examinarem a si mesmos, como diz as Escrituras, e pensarmos: será que a gente está vivendo um relacionamento meramente religioso com nós mesmos, acreditando que estamos vivendo um relacionamento com Deus? Ou será que nós temos, de fato, uma vida de relacionamento com Deus, com esse Deus que é um amigo e que é um pai misericordioso, bondoso, amoroso e justo? Por hoje é isso. Se esse vídeo foi edificante para você, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para você estar por dentro toda vez que tiver novos vídeos aqui no canal, tá bom? No mais é isso. Deus abençoe a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo.